pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História. Na aula de hoje nós iremos conversar um pouquinho com vocês sobre o século XVIII, principalmente sobre uma das grandes transformações que nós teremos na Europa Ocidental no século XVIII, um dos grandes movimentos transformadores, que vai inclusive influenciar o nosso cotidiano até nos dias atuais. Nós estamos falando do movimento iluminista e dos princípios do liberalismo presente dentro do movimento iluminista, que a grande essência do movimento é o liberalismo. Essa é a grande essência do movimento iluminista. O iluminismo que esteve presente em diversos cantos da Europa e que foi repatriado, inclusive, com suas ideias para a América Latina, esteve presente aqui no Brasil. O iluminismo que influenciou movimentos separatistas no Brasil. O iluminismo que influenciou o processo de independência política do Brasil. O iluminismo que influenciou a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que vai influenciar os movimentos de independência da América Latina, de colonização espanhola. O iluminismo que, na verdade, vivenciou uma Europa de transformação, que é a Europa do século XVIII. A Europa que, segundo alguns estudiosos, como o historiador Eric Hobsbawm, a Europa da era das revoluções. A Europa das revoluções burguesas, a Europa do século XVIII, foi a Europa dos movimentos revolucionários burgueses, como foi o caso do movimento iluminista. E se nós analisarmos de uma forma bem específica, bem pontual, algumas características do movimento iluminista, nós estamos diante de um movimento filosófico, um movimento intelectual, um movimento que ele vem acontecer no campo das ideias. Essa é uma das características presentes do movimento iluminista. Além disso, estamos diante de um movimento que ele tem um caráter humanista. O caráter humanista se faz presente dentro do movimento humanista, que acima de tudo está valorizando ali o homem. Daí o seu caráter também antropocêntrico. Um movimento que mostra a valorização do eu, do indivíduo, a valorização do homem nas suas reflexões, no seu senso crítico. Então, um movimento que, se visto por esse ângulo, acaba, de certa forma, sendo um prolongamento, visto por esse ângulo, acaba sendo um prolongamento do renascimento cultural lá do início dos tempos modernos, do século XV e XVI. Só que o iluminismo, ele é filosófico, ele é intelectual, ele é racional. O racionalismo é uma das grandes essências do movimento iluminista. O homem alcança o progresso, o homem tem a sua liberdade a partir do momento da racionalidade. A racionalidade leva ao progresso humano. É o que vai falar os pensadores iluministas. A racionalidade leva ao progresso humano. Essa é uma grande essência do movimento, a forte presença do racionalismo. Além disso, o movimento tem algumas características bem peculiares, algumas características bem particulares que mostram como o movimento ele é muito mais do que o renascimento cultural. Você pode até afirmar, em certa medida, que o iluminismo ele acabou sendo uma complementação do renascimento cultural. Mas é preciso observarmos que o iluminismo ele tem características próprias, ele tem características específicas. A racionalidade dele é filosófica, intelectual. Ele tem uma característica anticlerical. Nós estamos diante de um movimento que combate as ideias clericais. Ele assume uma postura anticlerical. Ele faz críticas à igreja. Preciso observar isso com bastante cuidado. Ele tem esse caráter. Outra coisa, ele tem um caráter de criticar o antigo regime, o ancien regime. Ele vai criticar o antigo regime europeu, ou seja, o absolutismo. Ele critica o absolutismo, ele critica o mercantilismo, ele critica o modelo de sociedade estamental.
privilegiada. Ele critica as práticas de intolerância religiosa, ou daqueles fortes vínculos do Estado com a religião. Então ele faz críticas contundentes ao antigo regime. Entretanto, como nós estamos diante de um movimento de pensamentos, diante de um movimento intelectual, diante de um movimento filosófico, é preciso observar que as bases do liberalismo estão nos pensadores iluministas. As bases do que é ser liberal, do que tipo de liberdade se defende, aquela ideia de liberdade, de igualdade, que está presente dentro do movimento iluminista, porque a fraternidade é lá da Revolução Francesa. Então, os princípios, para pensar nesses dois princípios fundamentais do movimento iluminista, nos princípios da liberdade, nos princípios da igualdade, nós precisamos entender os pensadores. Nós precisamos compreender os pensadores iluministas para entender que tipo de liberdade é essa e que tipo de igualdade é essa. E quando se fala desses pensadores, está se falando de Locke, John Locke. Locke, que é fundamental para compreendermos, dentro do iluminismo, a chamada liberdade jurídica. Locke é o defensor do liberalismo jurídico, mas veja bem, a liberdade lockeana é uma liberdade jurídica. É uma liberdade que admite a ideia que todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós nascemos iguais. E continuamos iguais perante a lei. A liberdade de Locke é uma liberdade que nos traz a igualdade jurídica. Locke garante que o papel do Estado, porque Locke defende o Estado, Locke é um contratualista, Locke garante que o papel do Estado qual é? É garantir os nossos direitos naturais, é garantir os meus direitos naturais, os seus direitos naturais, o nosso direito natural, os nossos direitos naturais, melhor falando. Ou seja, falar de direitos naturais é a teoria do justnaturalismo lockeana. É o direito o quê? A vida. Todos nós temos direito à vida. Todos nós temos direito à liberdade. Todos nós temos direito à propriedade. É o justnaturalismo. Então, essa é a grande liberdade defendida por Locke. Um outro pensador que trabalha no campo do liberalismo é Montesquieu, ou Montesquieu, o famoso Conde de Secundati, o Barão de Montesquieu. Então, Montesquieu, na verdade, ele fundamenta os princípios da liberdade política. Ele nos fala da liberdade política, que para uma sociedade alcançar a liberdade política, é fundamental a presença de três poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário. Esses três poderes, eles têm que viver de uma forma independente e harmoniosa, que é o que pouco se vê no Brasil atual. Apesar de saber que as ideias de Montesquieu estão lá na Constituição Federal Brasileira, na Constituição de 1988. Mas em tempos bem presentes, em tempos bem atuais, o que se observa é uma interferência de poderes. Há uma interferência de poderes, há uma desarmonia de poderes nesse Brasil atual. Mas Montesquieu nos fala da necessidade de se ter um equilíbrio de poderes, ou seja, a necessidade de se ter um equilíbrio a partir da sua grande obra, o Espírito das Leis. Essa é a grande obra de Montesquieu, onde ele mostra, ele fundamenta a questão da liberdade política. Nós temos também um outro pensador, que é Voltaire. Voltaire, ou Voltaire, né, como alguns costumam colocar. Voltaire, na verdade, ele já vai nos fundamentar a liberdade de expressão. Ele nos fala da liberdade de expressão, ou seja, do liberalismo de pensamento. Tem uma frase que costuma se atribuir ela a Voltaire, mas ela não é de Voltaire. Ela é uma frase de uma estudiosa que leu Voltaire, concordou com esses princípios do liberalismo, da liberdade de expressão de Voltaire,
e colocou a frase. A gente observa essa frase do livro de história e dá ideia, né? Alguns autores dão ideia que é de Voltaire, mas não é de Voltaire. Mas é bem apropriada a ele. Posso não concordar com nada que você está falando, mas defenderei o direito de você falar até a morte. Ultimamente se confunde muito liberdade de expressão simplesmente com o quê? Com calúnia, injúria e difamação. A liberdade de expressão, ela é garantida pela Constituição Federal. A liberdade de expressão, nós podemos exercê-la e temos que exercê-la. Porque o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no Brasil, ele garante a minha, a sua, a nossa liberdade de expressão. O que nós não podemos fazer é caluniar, é difamar. Porque a calúnia, ela é crime. A injúria, ela é crime. Você vai pagar pela calúnia, você vai pagar pela injúria. Então, não podemos confundir. E hoje percebe-se muito, principalmente nas redes sociais, nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Percebemos muito determinados setores da sociedade brasileira caluniando, fazendo difamação, fazendo injúria, cometendo crime. E não utilizando o princípio da liberdade de expressão, que Voltaire tanto falou. O fato de eu ter a liberdade de me expressar não significa dizer que o outro vai ficar calado. Eu tenho que me expressar com argumentos. Eu não posso me expressar sem fundamentos. Eu não posso me expressar sem argumentos. Eu vou falar, eu preciso de argumentações. Porque a partir do momento que eu tenho a liberdade de expressar, o outro também tem. É preciso se ter essa compreensão. Voltaire em nenhum momento disse que você tem a liberdade de expressão e o outro não. Pelo contrário, todos nós temos a liberdade de expressão. Okay? Um dos grandes pensadores também do iluminismo é Rousseau. Rousseau, que é um contratualista. Rousseau, que propõe inclusive um novo contrato social. Rousseau vai nos propor um novo contrato social. Rousseau, que é um crítico da propriedade privada, que segundo Rousseau, segundo ele, é o grande mal que vai gerar a desigualdade social. Segundo Rousseau, propriedade privada é igual a desigualdade social. Então precisamos de um novo contrato. E nesse novo contrato, o soberano não é o Estado. Nesse novo contrato, o soberano é o povo. No novo contrato proposto por Rousseau, o soberano é o povo e não o Estado. O Estado, na verdade, ele está ali para satisfazer a vontade popular. Ele está ali para satisfazer a vontade popular. Caso ele não faça isso, o povo tem direito ao quê? A se revoltar e tirá-lo do poder. Quem legitima o Estado, quem legitima os governantes são os governados. Nós, governados, é que legitimamos os governantes. Nós é que os colocamos no poder, principalmente numa democracia que se vive hoje, que é uma democracia representativa. Nós, eles são nossos representantes. E a partir do momento que esses governantes, eles não governam para nós, que somos governados, e que legitimamos ele, nós temos o direito de tirá-lo do poder. E isso através, atualmente, de um sistema eleitoral. Então, nós temos Rousseau propondo uma ideia de soberania popular. Além disso, o pensamento iluminista, ele também vai chegar no campo do liberalismo econômico. Como diriam os franceses, o laisser-passer. O famoso deixar passar. Certo? O liberalismo econômico que critica o mercantilismo, que critica a intervenção do Estado na economia, que vai criticar as práticas de intervenção do Estado na economia. O liberalismo econômico que vai ser defendido por duas grandes escolas de pensamento econômico. O pensamento econômico, as ciências econômicas, a economia como ciência está surgindo aqui na época do iluminismo. Na época do iluminismo é que nós teremos a presença da economia como ciência. E a economia como ciência nos apresenta duas escolas de pensamento econômico.
defensoras do liberalismo, da não intervenção do Estado na economia, críticas do mercantilismo, da intervenção do Estado na economia. Ou seja, a escola fisiocrata, que é francesa, a escola de pensadores como Quesnay, Turgot, ou Turgot, né? Então você vê Quesnay, Turgot, eles fazem parte da chamada escola fisiocrática, que é uma escola de pensamento econômico iluminista do século XVIII da França. É uma escola que defende o liberalismo econômico, que critica o mercantilismo, mas que diz que a riqueza da nação vem da terra. A riqueza da nação vem da terra. Então, o que prova que a escola fisiocrática ela é uma escola de pensamento econômico, por mais que ela fundamente a defesa do liberalismo econômico, mas ela é uma escola de pensamento econômico retrógrada. Ela tem um pensamento econômico retrógrado, principalmente quando ela diz que a riqueza da nação vem da terra. Diferentemente, por exemplo, da escola inglesa, que é a escola do pensador Adam Smith. Quando você fala da escola de pensamento econômico inglesa do século XVIII, você está falando da escola de Adam Smith, que vai ter basicamente como seguidores Thomas Malthus, David Ricardo, são os principais seguidores imediatos ali do Adam Smith. A escola de Adam Smith, que é a escola também do liberalismo econômico, que critica o mercantilismo, que defende a não intervenção do Estado na economia, mas é uma escola clássica, é uma escola de pensamento econômico clássico, é uma escola do nosso entendimento, né, da mão invisível, é uma escola do nosso entendimento da lei da oferta e da procura, da ideia da mão invisível, que tanto, segundo os pensadores, defensores de Adam Smith, estão presentes no cotidiano econômico. Por quê? Porque Adam Smith escreve uma grande obra, que o final dela, o nome é A Riqueza da Nação, não é o nome da obra toda, no final ela recebe esse nome, Riqueza da Nação, onde ele nos diz que a grande riqueza da nação é o trabalho. E você pensar no trabalho como riqueza da nação no século XVIII, você está fundamentando o pensamento clássico. Adam Smith é o pai do liberalismo econômico, é o pai do fundamento liberal clássico. Eu costumo sempre dizer para alguns colegas e alunos, principalmente para aquelas pessoas que vão para as ruas, né, e defendem o liberalismo econômico, eu costumo dizer o seguinte: você quer defender o liberalismo econômico? Defenda. Mas, por favor, leia Adam Smith. Leia Adam Smith para fundamentar melhor a sua defesa. Como se você quer defender Karl Marx, defenda. Mas, por favor, leia principalmente a obra mais didática que Marx vai escrever lá no século XIX, que é o Manifesto Comunista. Não é nem o Capital, é a obra mais didática dele, que é o Manifesto, que é a mais simples. Então leia, não tem problema nenhum de você ser um marxista, de você ser um defensor basicamente do neoliberalismo, é preciso apenas você ler. Muito bem. E além do mais, galera, é importante observar também que o movimento iluminista, nós temos o iluminismo acontecendo dentro de algumas monarquias absolutistas europeias. Monarquias que eram atrasadas economicamente, monarquias que tinham uma burocracia atrasada, uma educação em crise. Algumas monarquias europeias, que as suas burguesias eram frágeis, algumas monarquias adaptaram-se às ideias iluministas, trouxeram para dentro dela fraseologias, concepções iluministas para fazer reformas econômicas, reformas basicamente culturais, no campo da educação, reformas administrativas, ou seja, reforma conjuntural, mas mantendo o absolutismo. Eles são déspota, tirano, esclarecido, ideias absolutistas, mantendo a Áustria, a Prússia, a Rússia, a Espanha e Portugal, com o Marquês de Pombal, são os maiores exemplos desse fenômeno chamado despotismo esclarecido. E com isso, galera, a gente reflete as bases do pensamento liberal do iluminismo do século XVIII. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.